Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso de elaboração e redação de texto científico. Nossa aula de hoje é sobre como escrever os resultados de um artigo científico. Bom, o objetivo da seção de resultados, é apresentar os principais resultados referentes aos dados coletados e as principais observações feitas durante a pesquisa. Não necessariamente todos os resultados obtidos, nas análises estatísticas do estudo precisam ser relatados no manuscrito. Eles devem estar de acordo, com os objetivos do estudo. Então, se o resultado responde o objetivo, ele está adequado. Então, é sempre bom, ter em mente qual que é o objetivo do estudo ao se relatar os resultados. Não necessariamente os resultados incluem todas as observações da pesquisa. No entanto, é mandatório ter os resultados para cada item mencionado nos materiais e métodos. Então, se no material e método eu informei que vou fazer um tipo de análise, por exemplo, uma comparação entre grupos ou uma análise de sobrevida, então eu tenho que ter obrigatoriamente esse resultado apresentado na seção de resultados, já que eu informei no material e métodos que essa análise seria feita. O primeiro passo, então, é revisar os dados analisados e determinar quais resultados serão apresentados no artigo. Então, apresentar somente os dados que respondem às questões formuladas na introdução, suplementada por tabelas, figuras ou fotos, lembrando sempre de linkar os resultados com os objetivos do estudo. Informar de forma clara como os resultados atendem aos objetivos do estudo. Os resultados devem ter uma sequência lógica para facilitar a compreensão. Então, existem algumas regrinhas para como que o resultado deve ser escrito. A primeira delas é seguir uma sequência lógica ou cronológica, de adotar a mesma ordem do que foi apresentado em material e métodos. Muitas vezes, em material e métodos, é feita a apresentação da amostra, em primeiro lugar. No resultado também é comum, às vezes os autores começarem fazendo a descrição demográfica ou clínica da amostra. Então, essa é uma forma aí de começar os resultados, seguindo essa lógica mais cronológica, de acordo com os materiais e métodos. Dentro de cada parágrafo, escrever primeiro os resultados mais importantes ou usar a ordem cronológica como descrita em material e métodos. A outra opção, seria, então, começar descrevendo os principais resultados mais importantes, e depois escrever os demais resultados, seria uma outra opção. Essa seção de resultados deve ser escrita no passado, já que as observações, a coleta de dados, as análises, as conclusões já foram feitas, então o tempo verbal a ser utilizado nesse caso é o passado. Com relação a algumas dicas aí para manuseio de números e estatística. Ao resumir os dados, não incluir dados brutos ou cálculos intermediários, Então, geralmente a coleta de dados resulta numa tabela, E essa tabela não deve ser apresentada nem completa e nem parcialmente como resultado. Ela tem que ser analisada, resumida, para ser apresentada como resultado. Exceto para alguns tipos de estudo, como relatos de casos, que às vezes são poucos casos, ou mesmo casos de apenas um paciente, então nesse caso é até comum, às vezes, os dados brutos serem apresentados, mas em estudos maiores, envolvendo o maior número de pacientes, o resumo, das observações que tem que ser apresentado, Vamos lembrar aqui que um exemplo, uma medida de resumo para variáveis numéricas pode ser média, mediana, uma medida aí de dispersão, que acompanha essas medidas de resumo, para a média é o desvio padrão, para a mediana pode ser o intervalo interquartil ou valor mínimo e valor máximo, então é sempre importante, lembrar que os dados devem ser resumidos para serem apresentados.
certificar-se de que os dados sejam precisos e consistentes ao longo do manuscrito. Nas comparações de dados ou grupos, né, lembrar de especificar se essas diferenças são estatisticamente significativas, né, que é o que importa, né? Se o trabalho tem o objetivo de fazer alguma inferência estatística, então ela tem que ser descrita no resultado. Né, sempre que houver alguma comparação de dados ou grupos, né, ela tem que ser acompanhada, né, se houve significância estatística, sim ou não. Se apropriado, usar o percentual ao invés de frequências absolutas, né, porque aí o percentual dá uma ideia do todo, né? Resuma a análise estatística e relate o valor P, intervalo de confiança ou medidas de risco para todas as análises. Então, sempre lembrar de relatar a estatística da forma correta e completa, né? E, nesse caso, uma assessoria de um bioestaticista é recomendado, né? Se os autores não tiverem expertise aí para lidar, né, com o relato desses números no artigo. Com relação ao manuseio de tabelas e figuras, né, que é uma parte super importante dos resultados, né, como vocês já devem ter lido artigos científicos, né, os resultados são compostos por uma parte textual, né, parte de tabelas, figuras, gráficos, fotos, fluxogramas, então a gente tem que ter toda um cuidado e uma diretriz, né, de como elaborar tabelas e figuras que são representações super importantes dos resultados. Então, né, após a conclusão da análise de dados, preparar as tabelas e figuras com base nos dados. Geralmente, né, o pesquisador ele já define com o estaticista quais as melhores figuras para representar determinados resultados. Né, alguns dados, lembrando que se adaptam melhor ao texto do que em tabela e figura, outros ficam melhores na forma de figura. Então, isso tudo tem que ser definido, né, ao se relatar os resultados. A apresentação escolhida é feita com base em como os dados melhor ilustram ou apoiam os resultados do estudo, né? Sempre lembrando que o objetivo é facilitar, né, a leitura e a compreensão dos resultados, né? E esses formatos aí vão definir aí o que melhor ajudam o leitor a compreender os resultados. Não duplicar os mesmos dados em tabelas e figuras, ou repetir no texto, né? É muito comum, às vezes, existir uma tabela no artigo e ela ser quase que totalmente descrita na íntegra no texto. Então, realmente isso é considerado duplicidade e não é recomendado fazer isso. Por exemplo, se os dados foram plotados em um gráfico, em seguida em uma tabela, né? Não faz sentido, né, você representar de duas formas diferentes o mesmo dado, né? O ideal é escolher, né, a melhor representação para cada tipo de dado. É importante planejar cuidadosamente as tabelas e figuras para garantir que a sua sequência conte uma história e melhor permita ao leitor chegar às mesmas conclusões do estudo. Escolha um ou dois resultados chaves para cada tabela, de cada tabela ou figura, e use-os como base para escrever a seção de resultados. Então, sempre tem aquela figura ou aquela tabela que é a mais principal do estudo, né? E que geralmente os resultados mais importantes giram em torno daquela figura ou tabela. Cada tabela e figura deve ser referenciada no texto dos resultados. Então, cada tabela e figura, elas são numeradas, né, consecutivamente, e esses números devem ser citados no texto dos resultados. Cada tabela e figura também deve ser suficientemente completa, de forma a ser autoexplicativa quando separada do texto. Então, a tabela e a figura ela tem que ter um título muito bem descritivo e informativo, e ela também deve ser compreensível mesmo quando for separada do texto. Por exemplo, não se deve consultar o texto para obter os dados de significância estatística, né? Eles devem estar na tabela, né, caso essa análise tenha sido feita. Numerar as tabelas e figuras consecutivamente na mesma sequência em que são mencionadas no texto. A gente já está acostumado com isso, né, na parte de introdução, né, as referências bibliográficas devem ser
numeradas consecutivamente, né? Da mesma forma, na seção de resultados, tabelas e figuras também devem ser numeradas de forma consecutiva, né? Como exemplo, tabela 1 e tabela 2, isso deve estar referenciados no texto do resultado, esse número não pode ficar solto, né? Essa tabela não pode ficar solta sem referenciamento no texto do resultado. Figuras também é a mesma coisa, né? As figuras podem ser numeradas, inclusive, se tiver alguma relação, como figura 1A, figura 1B, figura 2 e assim por diante. Dependendo do guia de autores da revista, tabelas e figuras aparecem em ordem consecutiva no final do manuscrito, após as referências, ou apropriadamente dentro do texto da seção de resultados. Bom, essa é uma dica que eu deixo para quem está escrevendo o manuscrito. Geralmente, o guia de autores das revistas recomendam que as figuras sejam colocadas ao final do manuscrito, né? Isso para evitar desformatação do texto, e também pode desformatação das figuras, né, e das tabelas. Então, tem guia de autores que até sugerem que as figuras sejam salvas, as figuras e tabelas sejam salvas em arquivos separados do texto principal, né? Então, essa é uma dica que eu já dou para vocês já irem pensando e, né, sempre consultando o guia de autores da revista escolhida para submissão do artigo de vocês. Antes de começar a escrever a seção de resultados, então, deve-se sentar, né, e definir o que vai ser escrito na seguinte sequência. Organizá-los de acordo com a ordem cronológica ou, né, de importância, e estrutura definida nos materiais e métodos, né, pode ser de acordo com essa estrutura ou de acordo com a relevância dos resultados. Ou devem ser apresentados na ordem do achado mais importante para o menos importante. Decidir pela sequência que oferece melhor apresentação desses resultados e facilita a compreensão para os leitores. Apresentar os principais resultados sem entrar na metodologia. Aqui nos resultados também continua sendo um descuido, né, dos autores, às vezes citar algum dado metodológico na seção de resultados, às vezes começar a discutir resultados na seção de resultados, né, se a revista tiver uma seção exclusiva para discussão, então essa discussão deve ser feita nessa seção de discussão. Então, tentar separar cada seção do artigo, né, evitando citar dados de uma seção na outra. Tem periódicos que já vem até no guia de autores que a seção de resultados pode ser junto com a discussão. Então, aí tá permitido, né? Já ir falando dos resultados e das discussões ao mesmo tempo. Mas, geralmente, essas duas sessões são separadas. Os dados devem ser suplementados por tabelas e figuras ou descritos no texto. Frases introdutórias são muito importantes para lembrar o leitor sobre o objetivo do estudo. Então, é sempre bom você, ao começar a descrever algum resultado, tentar remeter alguma palavra, alguma frase que remeta o leitor aos seus objetivos para lembrar, né, dos objetivos do estudo. Por exemplo, né, para determinar se a variável x tem relação com a variável y, então é uma forma de você lembrar o leitor, né, dos objetivos. Outro exemplo, os resultados da experiência anterior sugerem que a proporção terminal C da proteína se liga ao DNA. Para mais precisamente mapear a região de ligação ao DNA, os mutantes de deleção foram construídos da seguinte forma. Então, é justamente isso, né? Lembrando na seção de resultado de uma coisa que já foi falada. Não deve ser combinada com a seção de discussão, a menos que a revista tenha definido assim, né, essa permissão no guia de autores. Alguns erros comuns na descrição dos resultados. Sequência sem lógica de apresentação dos resultados, dados imprecisos, repetição de dados, né, em tabelas, figuras, gráficos, fluxogramas, isso não é necessário, né, isso é até ruim. Dados esperados dos materiais e métodos não relatados em resultados, às vezes, como eu falei, né, alguma análise que foi descrita em material e métodos e não está presente em resultados. Apresentação inadequada de dados, né, uso excessivo de tabelas e figuras,
Tentativas de tirar conclusões, né, isso tem uma seção exclusiva de conclusão no manuscrito, né, e isso deve ser abordado, então, na sessão de discussão, porque geralmente as conclusões vêm no final das discussões, às vezes nem em sessões separadas, né, a conclusão às vezes é uma continuação da discussão, né, é no final da discussão. Então, é tentar, né, não já tirar conclusões precipitadas aí na sessão de resultados, deixar isso para a sessão aí da discussão. Bem no finalzinho da discussão aí vem as conclusões do estudo. Bom, então nós falamos nesse início de aula da parte textual dos resultados. Agora a gente vai falar um pouquinho de fluxograma, de tabelas, figuras, fotos, né, que são muito importantes nessa parte aí de descrição dos resultados. Com relação ao fluxograma, né, eles são desenhos que consistem de linhas básicas, formas e texto utilizados para mostrar uma ideia. Né, são exemplos aí, fluxogramas, diagramas de linha, algoritmos, esquemas ou estruturas químicas. Algoritmos são úteis para exemplificar processos, né? O algoritmo, geralmente, o final dele leva a uma decisão, né? Então, eles são muito utilizados aí nas publicações científicas. Os fluxogramas são úteis para ilustrar processos com padrões de decisões envolvendo a resolução de um problema clínico ou para chegar a um determinado objetivo. Nesse exemplo aqui, a gente pode classificar isso como fluxograma ou como algoritmo, né? É um exemplo de um fluxograma mostrando a sugestão de manejo de casos suspeitos de pseudo-obstrução intestinal. Né? Então, aqui vem o exame feito, né, de acordo com o exame, as condutas que devem ser adotadas. Né? Então, aqui no final desse fluxograma é uma tomada de decisão. Então, isso é muito empregado em artigos científicos, né, principalmente na área médica. Esse outro fluxograma aqui é um heredograma, só assim de olhar a gente já percebe, né, que tem aí muitas informações, né, a gente pode citar aí algumas, como a informação de geração, né, se a gente tivesse que descrever isso como texto, eu garanto que a gente não ia gastar menos de uma folha para descrever todas as informações que tem aqui no heredograma, né, então a gente tem informações de geração, de sexo, né, de indivíduos afetados ou não por uma determinada doença, de parentesco, de casamentos, né, se são consanguíneos, de óbitos, de testes positivos e negativos para uma determinada mutação que foi testada aqui nesse estudo. Então, a gente pode ver que são centenas de informações, né, que se fossem escritas, né, em formato de texto, certamente ocupariam muito espaço, né, na seção de resultados. Então, a melhor forma de representar esse tipo de informação realmente é por meio de fluxograma. Este outro fluxograma aqui também, né, seria um pouco complicado de explicar, né, essa via aqui de ativação do complemento, são 3 vias que convergem aqui em um determinado momento para uma via comum, né, sinceramente, eu vejo que se isso fosse escrito na forma de texto, ficaria complicada a visualização do passo a passo, né, e no formato de fluxograma fica mais claro, né, de ser entendido. Com relação às tabelas, que também é uma forma muito comum, né, e importante de representar os resultados, certamente elas vão reduzir o tamanho do texto e muito, né, as tabelas vão também, da mesma forma que os fluxogramas vão poupar aí muitas palavras em forma de texto e com isso reduzir o número de palavras e facilitar, né, sobretudo, a visualização dos resultados. Permite, né, apresentar dados ou resultados de maneira organizada e resumida. São úteis para relatar dados que são muito numerosos ou complicados para serem descritos. As tabelas são usadas para tornar um artigo mais legível
resumindo dados numéricos e resultados estatísticos da pesquisa. Lembrando que, após ler o resumo, os leitores provavelmente vão direto nas tabelas e figuras do artigo, né, antes de concluírem, né, que devem ler o artigo como um todo. Então, terminou o resumo, vão lá nas tabelas e figuras para já tentar, né, extrair algum resultado importante. Podem ser utilizados, né, as tabelas podem ser utilizadas para resumir dados da literatura ou apresentar informações no texto. Então, esse aqui é um formato diferente de utilizar a tabela, elas podem ser utilizadas para representar informações, né, como foi falado aqui, ou apresentar informações no texto. Então, aqui a gente tem essa tabela com 5 colunas, né, informando aqui algumas mutações no gene HLA, as posições dessas mutações, quais códons que mudaram, os resíduos de aminoácidos que foram substituídos, né, e na literatura, quais os artigos que descrevem essas mutações. Uma tabela consiste de um título, uma matriz que a gente chama de corpo da tabela, formado por N linhas e M colunas, que contém os dados, né? Esse corpo da tabela é que contém os resultados. E, muito usualmente, as tabelas têm notas explicativas no rodapé. Vou mostrar alguns exemplos daqui a pouco. Então, aqui, um esqueleto básico de uma tabela, né? Tem o título da tabela, que nesse caso é situado sempre acima da tabela. A gente vai ver um pouquinho mais para frente que no caso das figuras, o título, né, vem embaixo, a gente nem chama de título, a gente chama de legenda nas figuras. Colunas, né, nesse caso dessa tabela tem 3 colunas. As colunas têm o nome, tem os títulos, né, das colunas, que podem também ter subtítulos. Nesse caso aqui, as colunas também têm subtítulos. E as linhas, né? Geralmente, a primeira coluna é colocado aqui o nome das variáveis, e aqui dentro, né, os resultados estatísticos. É muito comum também nas tabelas terem as notas de rodapé, né, que às vezes são esclarecimentos de alguma variável, de algum nome, né? Por exemplo, aqui, essa nota de rodapé A está ligada com o nome desse subtítulo aqui, da segunda coluna. Já essa nota de rodapé aqui, B, está ligado com o subtítulo da terceira coluna. Isso é muito comum da gente observar nas tabelas. Então, se a gente pudesse aí definir algumas diretrizes gerais para a confecção de tabelas, né, seria preparar tabelas com títulos, legendas e dados estatísticos. Informar, né, se houver missing data, né, que são aqueles dados perdidos, né, de algumas variáveis. É importante informar isso, se teve algum dado perdido, porque às vezes vamos supor que a análise foi feita para 500 pacientes, e numa certa variável, esses dados vão existir somente para, por exemplo, 498 amostras, né? Então, 498 pacientes da amostra. Então, é importante informar na tabela que para aquela determinada variável, por exemplo, o sexo, você não tinha o sexo de 2 pacientes, né, do universo de 500 que foram analisados. É importante informar isso na tabela, porque senão os números, né, de frequência relativa, frequência absoluta, não vai fechar. Então, é importante na frente de cada variável, se houver missing data, ser informado. Limitar o número de tabela de acordo com o tipo de revista e o tipo de artigo. Novamente, aqui eu gostaria de dar a dica, né, de sempre consultar o guia de autores, porque esse número de tabelas e também depois a gente vai ver que o número de figuras aceito pelas revistas é muito dependente do tipo de manuscrito. Se for um brief communication, né, que é um artigo mais
curtinho, então às vezes é permitido, às vezes só uma tabela ou só uma figura, já um artigo original já são permitidos mais tabelas e mais figuras, então o ideal é sempre ter em mãos o guia de autores. Com relação ao título das figuras, né, eles têm que ser descritivos e claros, deve conter bastante informação sobre o que a tabela informa ao leitor, né, mas não deve fornecer um resumo ou interpretação dos resultados. E o título, na verdade, né, eu já falei, é posicionado em cima da tabela. Dados podem ser apresentados de forma horizontal ou vertical na tabela. Se ela for muito grande, quando da elaboração do manuscrito, né, a tabela pode ser formatada em paisagem, ao invés de ser em retrato, né, que às vezes não cabem todas as colunas na folha. Então, isso pode ser feito, colocado em paisagem. E depois o escritório, né, editorial, que tem todas as ferramentas, eles vão conseguir, né, adequar o tamanho dessa tabela para ela ser colocada dentro do texto do artigo. Preferencialmente, as variáveis devem ser organizadas verticalmente. Vou mostrar exemplo depois. Palavras devem ser alinhadas à esquerda, números devem ser alinhados à direita. Neste exemplo aqui, dessa tabela, a gente vê aqui o título aqui acima da tabela. A gente vê aqui na primeira coluna aqui o nome das variáveis. A gente vê o título das colunas, cada coluna tem o seu título, nesse caso aqui tem até subtítulo. Aqui no corpo, né, as análises, números estatísticos. A gente vê aqui uma coluna P, também, né, de significância estatística, é muito comum essa coluna vir quando há comparação entre grupos. Esse é o caso que eu falei para vocês, quando a tabela for muito grande, ela pode ser, né, colocada em paisagem. Às vezes, se ela realmente for muito grande, a revista não conseguir formatá-la, né, adequadamente ao longo do texto, ela também pode ser publicada em paisagem, mas isso não compromete a leitura, né. Cada coluna deve ter um subtítulo curto ou abreviado. O significado de cada coluna deve estar claro, sem a necessidade de ir ao texto, né? Só lembrando aqui que a tabela tem que ser autoexplicativa. O rodapé da tabela permite simplificar esses subtítulos. Se forem subtítulos muito grandes, realmente às vezes fica um pouco complicado de colocar ele todo, né, um subtítulo muito grande aí na tabela. Então, símbolos, né, como esses podem ser utilizados para resumir os subtítulos, e isso deve ser explicado aí no rodapé das tabelas. Explicar todas as abreviações e símbolos utilizados na tabela. Adicionar N, percentual, diferenças, valor P nas colunas, como nesse exemplo aqui que tem o valor P, né, e tem também o número de participantes, né, em cada grupo. Isso é importante também já deixar sinalizado logo nos subtítulos. Esse aqui é um exemplo de outra tabela, né, mostrando algumas notas de rodapé, né, o Azinho aqui explicado aqui embaixo, os títulos também bem resumidos, mas bastante informativos, né, o HR aqui sendo explicado aqui embaixo, que é o risco, né, nessa análise multivariada, o intervalo de confiança de 95%, o valor de significância estatística, e lembrando que nessa primeira coluna aqui geralmente vem o nome das variáveis. Os erros mais comuns, né, que podem acontecer ao se confeccionar tabelas. Não citar a tabela no texto, esquecer, né, de referenciar a tabela no texto, duplicar as informações de texto, tabela ou tabela e figura, criar tabelas irrelevantes. Às vezes a informação é tão pouca para colocar em forma de tabela que às vezes a melhor forma de representá-la seja realmente no formato de texto, mas às vezes os autores querem colocar no formato tabela, né, e isso às vezes não é o mais adequado.
Agora a gente vai ver um pouquinho de figuras e gráficos, né? Obviamente eu não quero dar uma aula aí de estatística, mas existem algumas figuras que devem ser escolhidas dependendo do tipo de variável que está sendo apresentada. Não é objetivo nenhum aqui, né, a gente falar da parte estatística e da escolha dessas figuras, mas é só dar dicas mesmo, né, de como essas figuras devem ser escolhidas. As figuras, então, são usadas para apresentar informação de forma clara e efetiva e demonstra associações entre variáveis. Tem coisas que, assim, nem escrevendo o texto, né, não substitui a figura. Às vezes, a figura realmente é a forma mais adequada e fácil, né, de visualizar determinadas informações. Ela serve ainda para revelar tendências ou padrões, né, no caso de gráficos, que também são considerados como figuras. O propósito é apresentar dados numerosos ou complicados para descrever no texto. São necessárias para a compreensão dos resultados muitas vezes. Lembrando também, né, que os leitores geralmente leem um resumo, né, e depois vão para as figuras, né, da mesma forma que eles vão para as tabelas. Então, é importante que elas sejam muito bem escolhidas, muito bem confeccionadas, né, para continuar, né, atraindo aí a atenção do leitor para ele ler todo o artigo científico. Algumas diretrizes gerais, né, para a preparação das figuras, organizar as figuras como se fosse contar uma história, né, sempre lembrando disso, né, tentar colocar uma ordem cronológica, que as coisas aconteceram, né, para facilitar aí o entendimento dos resultados. Não esquecer, né, de citá-las no texto, da mesma forma que as tabelas devem ser citadas no texto, as figuras também devem ser. Limitar o número de figuras, né, escolher sempre as essenciais para transmitir as informações, né. Além disso, as figuras, o número de figuras também é limitado, né, por tipo de artigo, e lembrando que as figuras, se forem coloridas, elas são pagas, né, para a publicação. Então, é tentar realmente escolher o que é essencial ser representado como figura. As figuras devem ser colocadas em páginas separadas no formato, no formato do manuscrito, como as tabelas, né? Fica aí uma dica para quem já está escrevendo o manuscrito, elas devem ser colocadas ao final do manuscrito, depois das referências bibliográficas, ou em arquivos separados, dependendo do guia de autores aí das revistas. As legendas devem ser escritas em páginas separadas das figuras. Aqui eu estou me referindo, né, na preparação do manuscrito para a submissão. As legendas ficam após as referências bibliográficas, né, depois vem as figuras, as tabelas, né, então elas têm que ficar em páginas separadas das figuras, que geralmente são solicitadas pelas revistas em arquivos separados do texto principal. Usar sempre softwares especializados, né, para a confecção das figuras, por exemplo, Excel, SigmaPlot, o SPSS, que é um pacote de estatística, né, que faz muitas análises estatísticas e confecção de figuras, o pacote R, né, tem vários outros programas aí que podem ser utilizados. O tamanho de letras e símbolos devem ser escolhidos cuidadosamente, né, para haver uma harmonia aí na figura. Duas figuras relacionadas podem ser combinadas como figura A, B, C, né? Então tem que ter uma relação aí entre as figuras, né? Por exemplo, sobrevida antes do tratamento, sobrevida após o tratamento, algum dado tratamento, né? Então seria figura 1A, figura 1B, né? Existe uma relação temporal aí entre as duas figuras. Neste outro exemplo aqui, né, a gente tem três figuras que são relacionadas, né, são figuras que mostram aqui a sequência de nucleotídeos, sequência de aminoácidos de duas proteínas, relação aqui de uma determinada sequência com várias outras. Então, quando existe uma relação aí entre mais de uma figura, elas podem ser agrupadas em A, B, C, né? Isso é bom porque, já que há limitação, né, do número de figuras, isso vai abrir espaço aí, se a gente conseguir agrupar essas figuras, vai abrir espaço para uma nova figura, né, se for o caso.
não estender a ordenada, né, o eixo Y ou o eixo X além dos dados, né? Por exemplo, se eu tenho que representar uma variável que varia de 0 a 75, eu não preciso colocar nos eixos lá até 120, até 100, né? Eu posso colocar até 80 no máximo. Fica uma forma legal de representar aí essa variabilidade. Use símbolos padrões para gráficos, como círculos, triângulos, quadrados, fechados ou abertos, né? Isso é para quem não quer fazer figura colorida, né? Que geralmente são muito caras, né? E que encarecem bastante a publicação. Então, a gente pode lançar mão desses símbolos, né? Para representar grupos aí nas figuras. Usar gráficos em linhas e pontos pretos. Gráficos coloridos são muito caros, mas se os autores resolverem pagar, né, então fica até mais bonito, né, e mais fácil de visualizar. Neste exemplo aqui, desse artigo publicado em 2018, foram estudados 6 grupos, 1, 2, 3, 6 grupos, e foram representados em preto e branco, né, com formatos de linhas diferentes. Fica aí a dica. Escolher o tipo de gráfico, né, correto com base no tipo de dados. Então, principalmente para gráficos, né, é importante levar em consideração o tipo de variável, né, que está sendo representado. Se variáveis independentes e dependentes são numéricas, usar gráficos de linha ou diagramas de dispersão. Se apenas a variável dependente é numérica, usar gráficos de barras. Para proporções, usar gráficos de barras ou gráficos de setores. Então, para variáveis categóricas, né, fica mais fácil de ver por esse gráfico aqui de barras, né? Nesse exemplo, o número de armas por país. Então, aqui fica bem fácil de ver nesse gráfico de barras invertidos, né, que a primeira posição aqui é ocupada pelos Estados Unidos, seguida pela Rússia e França, né? Então, fica bem fácil de ver qual país aí que tem o maior número de armas. Neste outro exemplo também aqui, usando gráficos de barra, mostrando a escolha aqui de alguns nomes de acordo com o ano, né? 1920, 1960 e 2000. Nesse caso aqui, em 1920, o nome mais escolhido era Ellen, em 1960, Patrícia, e nos anos 2000, Ashley. A mesma forma aqui embaixo de representar os mesmos dados, mas em um único gráfico, mostrando proporcionalmente, né, o valor de cada variável, né? Nesse caso aqui, a mesma informação, em 1920, Ellen, como aqui em cima, em 1960, Patrícia, e nos anos 2000, Ashley. O gráfico de setores, né, é um gráfico bem simples, eu, inclusive, não vejo o uso dele assim, muito em artigos científicos, eu vejo mais em pôster, né, de congresso, que fica bem fácil a visualização, mas ainda é uma opção, né, para quem tem esse tipo de variável aí em forma de percentual. A gente consegue ter uma visualização do todo, né? Para as variáveis numéricas, né, no caso de variáveis numéricas contínuas, o histograma realmente é o mais recomendado. O boxplot também, que é uma opção interessante, né, porque mostra aqui a mediana, o primeiro quartil, o terceiro quartil, o valor máximo e valor mínimo, né, a dispersão dos dados. Então, é realmente uma opção interessante aí o boxplot para as variáveis numéricas. O gráfico de linhas, né, que também é super interessante, isso é muito utilizado em cartão, né, de acompanhamento pediátrico das crianças, né, a gente tem aqui a relação de 3 variáveis com a idade, né, o perímetro cefálico, o peso e a altura, né, além disso aqui, né, nesse outro lado do gráfico, a gente visualiza aqui os percentis. Então, é muito interessante esse tipo de representação de dados, tem muitas informações aqui, né, numa figura só. O gráfico de dispersão, né, utilizado aqui para a comparação de duas variáveis, né, a área
com o preço, né? Então, a gente vê quanto maior a área, né? A gente está vendo aqui que tem uma correlação aqui bem forte. Quanto maior a área, maior o preço, né? Isso é bem interessante de ver esse tipo de gráfico. Outro exemplo são as séries temporais, né, mostrando aqui a evolução do preço do Bitcoin desde 2014, né, fica fácil de ver aqui um pico em 2018, então é bem legal ver esse tipo aí de gráfico de evolução, né, de uma dada variável ao longo do tempo. Algumas diretrizes gerais aqui para a preparação das figuras: escolher uma legenda descritiva e clara para a figura. Da mesma forma, né, a legenda da figura, que na verdade corresponde ao título da tabela, tem que representar, né, bem o que a figura quer dizer, sem dar nenhuma explicação, né, ou interpretação dessa figura. Cada legenda deve ser escrita de forma objetiva, deve conter o máximo de informação sobre o que mostra o gráfico ou figura. A legenda não deve fornecer um resumo ou interpretação dos resultados ou detalhes dos experimentos, né, que detalhes dos experimentos vêm lá em material e métodos. Legenda deve ser colocada na parte inferior da figura, isso é uma diferença com relação à tabela, né? Na tabela o título vem acima. E em página separada após as referências, né? No caso, como eu falei, na confecção dos manuscritos, né, a legenda tem que vir após as referências bibliográficas, né, já que muitas vezes as figuras são submetidas em arquivos separados do texto principal. Mas aí realmente a dica é para ler o guia de autores, né, de cada revista. De cada revista não, da revista escolhida, né, para submissão do seu manuscrito. Alguns erros comuns na confecção de figuras: informação duplicada no texto e nas figuras, né, isso realmente não é adequado. Você pode referenciar aquela figura, né, e citar o que é mais importante, né, qual que é o ponto mais importante daquela figura. Da mesma forma a tabela, que eu acho que eu esqueci de dizer. Na tabela, você não precisa descrever toda linha da tabela em formato de texto, né? Você deve destacar, né, os pontos chaves da tabela. Por exemplo, as variáveis que tiveram diferença estatística, algum resultado importante ou novo, né? E se existe a tabela, de forma alguma é para ela ser descrita na íntegra, né, como texto, né? Mas é simplesmente para pincelar aqueles principais resultados e escrever no formato de texto, sempre referenciando a tabela no texto dos resultados. Outro erro comum nas figuras são legendas inapropriadas, né, que realmente não conseguem descrever o que a figura representa ao todo. Tipo errado de figura ou gráfico para representar um dado específico, né, isso aí é complicado, é inadmissível, né, um manuscrito ser submetido com erro de figura, né, considerando aí que é uma figura inadequada para um dado, por exemplo, um dado específico. Então, isso aí com uma assessoria de bioestaticista, isso né, pode ser evitado antes da submissão do manuscrito. Com relação às fotografias e imagens de exames, né, que às vezes são utilizados também nas publicações científicas, elas vão promover uma informação visual bem legal, né, dos resultados. É importante nas especialidades, principalmente, né, patologia, dermatologia, e nas doenças que requerem diagnóstico por imagem, né, colocar essas fotografias aí no manuscrito. Fotografias de alta qualidade devem ser usadas quando é importante mostrar detalhes de órgãos, lesões, imagens histopatológicas ou parte do paciente, né, também é importante. Eu vou mostrar um exemplo aí depois. Nas fotografias, né, ao microscópio óptico ou eletrônico, fornecer sempre a escala de tamanho na legenda. É sempre importante lembrar disso, né, de colocar uma referência aí, uma escala para o leitor ter ideia da dimensão, né, seja de uma lesão, seja dessas imagens aí no microscópio, é importante sempre ter essa escala. Símbolos de setas ou letras devem contrastar-se com o fundo da foto, né, isso é
é uma informação importante, né, se o fundo for preto, colocar os símbolos ou as setas em branco, por exemplo. Se o fundo for branco, colocar, né, essas indicações aí do alvo, né, de preto ou vermelho, né, uma cor que contraste, que fique fácil do leitor ver, né, onde que é o alvo aí dessa foto. Se uma figura já foi previamente publicada, a fonte original deve ser informada e também a permissão por escrito deve ser submetida junto com o manuscrito. Permissões são obrigatórias, independente da autoria ou editor, exceto quando for de domínio público. Então, lembrando que essas fotos aí têm que ter autorização prévia para a publicação, né? Lembrando, principalmente agora que a gente tem aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né, vigorando aí desde o ano passado, não, desde 2018, né? Então, é importante, né, a gente ser cuidadoso nessa, nessa, nesse preparo aí dos dados, né, que vão ser publicados. Tem que pegar realmente a autorização. Quase todas as revistas requerem submissão de arquivos eletrônicos de figuras, fotografias, em formatos que produzem imagens de alta qualidade, né? Principalmente os formatos mais utilizados são TIFF, JPEG, PNG, né? Mas isso tudo aqui está bem informado no guia para autores. Requisitos adicionais. Se os gráficos forem, por exemplo, criados em Excel, né, recomenda-se que o arquivo original seja submetido para a revista, né, no formato em Excel, o que possibilitará obter resolução máxima para essas ilustrações. Realmente uma coisa que pode atrasar a publicação, é a confecção dessas figuras aí, ou gráficos com resolução ruim, né? Com certeza o escritório editorial, né, vai solicitar novas figuras, se a resolução não estiver boa. Lembrando, né, de garantir a confidencialidade, né, se for mostrar partes do corpo de pacientes, né, eles não podem ser identificados de forma alguma, né, e a gente usa essa tarja preta aqui às vezes para tampar os olhos, né, e garantir um pouco mais de confidencialidade. Numerar as figuras contendo partes do paciente com o mesmo número, né, separar em letras. Vou dar um exemplo aqui na próxima imagem, né, então aqui a gente tem o rim nativo 1, o rim nativo 2, aqui o rim transplantado 3, né, então como foi falado aqui, numerar as figuras contendo partes do paciente com o mesmo número, então se são rins, né, o rim 1, o rim 2, aqui já não seria o rim 3 porque é o rim transplantado, né, fica mais fácil de entender. As legendas das fotografias, né, tem que ser descritivas, exatamente do que a fotografia está representando, né, exemplos, fotografia clínica, né, lesão no olho, lesão de pele. Exemplo 2, radiografia do abdômen de um paciente com pseudoobstrução intestinal, mostra o intestino grosso dilatado. Então, é tentar mesmo explicar exatamente o que está sendo representado na fotografia. Fluxograma mostrando o procedimento operacional padrão dos passos esperados na administração da medicação, né? Então, sempre tentar descrever essas legendas aí da forma mais real, né, possível para melhorar o entendimento, seja da figura, seja da fotografia. A imagem deve ser cortada para mostrar a área relevante, né, para ilustrar os pontos enfatizados pelo autor. A quantidade de espaço branco em volta das ilustrações deve ser mínima, né? Obviamente, né, sempre focar no alvo, né? Tentar limitar a figura aí mais próxima do alvo. Comparando antes e depois, né, é muito comum a gente ver esse tipo de fotografia nos artigos científicos. Esse é um estudo clínico para tratamento de impetigo, antes do tratamento e após o tratamento. Lembrando sempre aqui de colocar uma referência aqui, né, de tamanho para o leitor, né, ter uma ideia da dimensão aqui da lesão. Nas fotos também, né, alguns erros comuns podem ser cometidos.
Fotografias que mostram mais do que partes relevantes, né, não é recomendado, é importante sempre limitar o alvo. Pacientes que podem ser facilmente identificados, né, isso também não é permitido, né, inclusive, com a Lei Geral de Proteção de Dados, isso tem que ser mais rigorosamente seguido, né. Nome de autores e afiliações que aparecem nas imagens também não é recomendado, isso é até considerado um erro. Anotações muito pequenas ou ilegíveis nas fotos também é erro comum de acontecer. Aqui a gente tem alguns exemplos de resultados de alguns artigos científicos, né, nesse caso aqui, essa seção de resultados, né, ela foi subdividida em subtópicos, né, aqui o primeiro subtópico, o segundo subtópico, destacando aqui o referenciamento das figuras, né, ao longo do texto dos resultados, né, figura 1, que é um gráfico, né, como eu falei, o gráfico é considerado como figura. Figura 2, né, aqui embaixo. Figura 4, figura 3. Então, como vocês podem ver, as figuras vêm numa ordem consecutiva, né, na descrição dos resultados. Neste outro caso aqui, é de um outro trabalho publicado em 2014, destacando aqui que a, o, a, a primeira parte aqui, o primeiro parágrafo e segundo dos resultados, os autores descreveram a amostra, né, isso é bastante comum, né, da gente observar, né, a descrição da amostra aqui, demográfica, clínica, da amostra no primeiro e segundo parágrafo. Depois vem também aqui subseções, né, que os autores subdividiram a seção de resultados, fica bem interessante de ler, às vezes até cada subseção dessa aqui está na ordem cronológica em que ela aparece em material e métodos, isso torna o artigo mais atrativo e fácil de ler se existir essa organização textual. Né, aqui a gente vê uma tabela também, né, aqui com o título, com o nome das colunas, com essa primeira coluna aqui representando as variáveis, com a coluna aqui de intervalo de confiança e risco relativo. Eu gostaria de deixar 3 pontos importantes, então, da aula de hoje, que não podem ser esquecidos. Na seção de resultados, né, realmente apresentar os dados que são relevantes do estudo, sempre linkados com o objetivo do estudo e com o material e métodos utilizados, né, então isso é muito importante. Apresentar os principais resultados sem entrar em discussão ou conclusão, é muito importante a gente conseguir separar, né, o que é resultado do que é discussão, né, e pode parecer simples, mas às vezes quando a gente está escrevendo, né, a gente fica já doido para discutir aquele resultado e acaba misturando os textos, né, isso não é muito bacana e isso pode vir com pendência, né, durante a revisão da revista. Preparar os dados analisados em forma de tabela, figura ou em forma de texto, né? Em forma de foto também, fluxograma. Isso é uma decisão importante dos autores, né? A escolha do melhor formato para a apresentação dos resultados, né? E isso deve ser discutido mesmo, porque realmente um autor acha uma coisa, o outro autor acha outra, o esteticista acha outra coisa, então é importante que haja aí uma coerência e uma concordância de como que esses resultados devem ser apresentados. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, né? Essa sessão de resultados é super importante, né? Porque vamos dizer que o resultado é a cereja do bolo aí dos artigos científicos, né? É onde vem as informações novas, né? As observações, as comparações, as inferências, né? Então, é uma sessão que realmente deve ser muito bem escrita, né? E realmente a escolha aí da melhor forma de representar esses resultados também é super importante.